Olá, saudações. Eu estou aqui com mais um vídeo e hoje eu irei problematizar aqui o tema das grandes navegações, a expansão marítima e o mercantilismo. São temas importantes, são temas cobrados aí nos vestibulares, nos concursos e são relevantes para você, aluno do ensino médio. As grandes navegações e o mercantilismo aconteceram ali por volta do século XV e mudaram a estrutura, a economia e a política do mundo conhecido até então. Eu irei falar de início sobre a perspectiva de Fernando Pessoa. Em seus versos, Fernando Pessoa ele descreve aquilo que a sociedade portuguesa entendia pelas grandes navegações, as frustrações, os medos, as dúvidas, as incertezas e as desilusões causadas pelas longas viagens que os portugueses faziam, os navegadores portugueses faziam, e muitos deles não voltavam mais à pátria. Diz assim o trecho, o poema: Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Então, são versos que demonstram o drama de muitos pais que perderam seus filhos, de muitos filhos que perderam seus pais, de muitas esposas que perderam o marido, de muitas noivas que perderam seu noivo. Isso porque muitos navegadores saíam rumo ao desconhecido e não voltaram mais para casa. Então o poeta, nos seus versos aqui, ele expõe a dor, ele expõe a tristeza provocada por esses homens, esses navegadores que não voltavam, que sumiam, que morriam nos naufrágios, que se perdiam e não voltavam mais para Portugal. Então a expansão marítima e o mercantilismo são características dos estados modernos, que surgiram a partir do século XV com o desenvolvimento do capitalismo mercantil, registrado em Portugal, na França, Inglaterra e Espanha. Então, com a consolidação dos estados modernos, os soberanos eles adotaram uma série de medidas políticas e econômicas a fim do fortalecimento do seu poder e do estado ao qual eles representavam. E a necessidade de poder e de fortalecimento dos estados fizeram com que eles tivessem que descobrir novas fontes de riquezas, novos caminhos comerciais e a expansão de territórios através das viagens e das descobertas de novas terras. Então, o objetivo do mercantilismo era acumular riquezas e dar poder ao rei. As principais características do mercantilismo eram controle estatal da economia, balança comercial favorável, o monopólio, o protecionismo e o metalismo. Então, na Espanha, o mercantilismo se caracterizou pelo metalismo, que visava o acúmulo de ouro e de prata. Na França, intensificou-se a prática do industrialismo. Na Inglaterra, o incentivo ao desenvolvimento da construção naval e a navegação também com o intuito de expandir o comércio, adquirir ouro e prata e ampliar os lucros. Então, os europeus eles estavam interessados em descobrir novas fontes de extração de ouro e prata.
Além do mais, em 1453, a cidade de Constantinopla ela foi conquistada pelos turcos. Essa cidade era um importante entreposto comercial, de ligação entre o Ocidente europeu e o Oriente. Com os turcos no controle ali das rotas, os portugueses tiveram que encontrar novos caminhos para chegar às Índias, para comprar os produtos essenciais mais baratos e vender com lucros altíssimos. E também descobrir rotas comerciais, expandir o território através das descobertas de novos territórios. E isso fez com que então os portugueses se lançassem ao mar. E eles, naquele momento, tiveram a seu favor o desenvolvimento de novas técnicas navais. Na busca por caminhos alternativos, os europeus contaram com novos conhecimentos técnicos empregados na construção de barcos e dos instrumentos náuticos. Então, a utilização desses aparelhos possibilitaram uma navegação mais segura. No caso aqui, houve o desenvolvimento da cartografia, a descoberta da bússola, a balestilha, o astrolábio, a carta náutica. Tudo isso favoreceu os navegadores, que passaram a ter o norte, a ter referência, passaram a ter mais segurança nas suas viagens, porque eles conseguiam se localizar através desses instrumentos, e isso facilitou muito as grandes navegações. Então, o comércio de especiarias ele era realizado pelos árabes, que revendiam as especiarias em portos como os de Constantinopla, aos genoveses e venezianos. Então, Portugal queria comprar direto para não pagarem mais caro e terem mais lucros. Para isso, eles precisavam de rotas para as Índias. Então, o comércio do Oriente, com o Oriente, ele era fundamental por causa das especiarias. Então, o que eram as especiarias? Cravo da Índia, noz moscada, canela, pimenta do reino e gengibre. Eram produtos essenciais. Por quê? Porque eles faziam com que os alimentos durassem muito mais tempo. Na época não tinha refrigeradores, não tinha geladeiras, então esses objetos eles tiravam o gosto ruim dos produtos e também eram conservantes naturais com que os alimentos durassem, fazia com que os alimentos durassem muito mais tempo, dando mais praticidade na duração e consumo desses alimentos. Então, no entendimento daquele tempo, o mar era tenebroso. Caso os navios fossem para muito longe da costa, eles acreditavam que existiam abismos que engoliam os navios. E também que o Oceano Atlântico ele era habitado por monstros marinhos. Ou seja, eles acreditavam que esses monstros devoravam, destruíam as embarcações. Isso justificava a não volta dos navegadores à sua terra natal. Então, para eles, o mar era tenebroso, era desconhecido. E uma série de questões místicas eram consideradas aí por causa do desconhecido. A crença, então, era de que o oceano estava ali habitado por monstros marinhos. Na verdade, nós sabemos que os navios, as embarcações se perdiam ou naufragavam. Isso é a realidade, mas na época eles não tinham esse entendimento. Então, com a queda de Constantinopla em 1453, caiu-se então nas mãos dos turcos e os produtos orientais tornaram-se ainda mais caros e escassos, pois as rotas terrestres das especiarias
passaram a ser controladas por aquele povo. Então, as viagens por buscas de novas rotas comerciais se tornaram necessárias. E também o aumento da população da Europa exigia a demanda de mais produtos e isso intensificou também as navegações. E a burguesia, também com o objetivo de lucro, precisava de novos mercados comerciais. Então tudo isso se intensificou ou intensificou as grandes viagens. A burguesia passou então a investir, a financiar essas viagens com o intuito de enriquecimento. E a Igreja Católica também se aproveitou disso, porque a Igreja havia perdido muitos fiéis por causa da Reforma Protestante e a Contra-Reforma era catequizar novos povos e ampliar o número de fiéis. Nas viagens, o pioneirismo português se deu por causa da sua localização geográfica ali em relação ao Oceano Atlântico e das atividades pesqueiras que os portugueses há muito praticavam. Então, após chegarem às Índias em 1498, em 1517 eles chegaram à China. A partir de 1530, com os lucros diminuindo, Portugal acabou sendo superado por outras nações como França, Inglaterra e Holanda. E em 1500, Dom Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. Quando as atividades marítimas começaram a declinar, Portugal então voltou à exploração comercial e agrícola no Brasil. As indústrias ali de cana-de-açúcar, e também depois o ciclo do ouro. Então, tudo isso fez com que se aquecesse os mercados comerciais e o mundo ele passa por uma transformação, sai daquele marasmo medieval e começa a efervescência das grandes navegações, das rotas comerciais e também de ter experiências, conhecer novas culturas, novos pensamentos. Isso tudo fez com que o mundo se transformasse, passasse por novos momentos, novos ciclos. Também aconteceu o expansionismo espanhol. Enquanto Portugal avançava pela costa da África, a Espanha preparava suas aventuras oceânicas. Os espanhóis passam a financiar viagens e Cristóvão Colombo foi financiado então pelos espanhóis e planejou chegar às Índias pelo Ocidente. Então Colombo considerava que a Terra tivesse formato esférico, então ele sai em viagem para as Ilhas Canárias e dali para o desconhecido. Em 12 de outubro de 1492, Colombo avistou a Terra e desembarcou na ilha de Ganaane, que era o arquipélago de Bahamas. Ele pôde se aproximar dos primeiros nativos, que ele chamou de índios, por acreditar que chegara à região das Índias. Então, Colombo foi recebido como herói na Espanha e o governo espanhol, então, decidiu continuar financiando as navegações. O mundo, nessa época, passou a ficar dividido entre Portugal e Espanha. Então, criaram os portugueses e os espanhóis, assinaram vários tratados com linhas ali delimitando até onde as terras encontradas pertenciam a Portugal e a partir de onde pertenciam a Espanha. Então, a partir de 1494 foi firmado o Tratado de Tordesilhas na cidade da Espanha e por meio desse tratado a linha divisória anterior foi substituída por outra que definia novas proporções mais favoráveis aos portugueses. A história ela é cíclica. A história ela é representada graficamente por uma linha
linear, uma linha reta, uma linha do tempo, mas a história é feita de solavancos, de altos e baixos, de momentos de paz e de momentos de guerra, de momentos de pacificidade e de momentos de efervescência. E o mundo, ele passa por transformações, ele passa por mudanças políticas, mudanças econômicas, mudanças sociais, e isso tudo desencadeou na necessidade das grandes navegações, que os portugueses dominaram por muito tempo, juntamente com os espanhóis. Eu termino aqui o vídeo e em breve voltarei com temas mais relevantes. Um abraço a todos e até mais.